Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um E Agora, Doutora, aqui no Correio do Lago. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar essa live com um tema bem interessante, polêmico e necessário. Doutora, tomei conhecimento de que a empresa que fez o loteamento, a loteadora, foi investigada na justiça e determinaram o bloqueio dos bens. E agora, perdi meu terreno? Como é que fica? Tem risco? Não tem? O que é que acontece quando você descobre que a empresa que fez o loteamento, que você comprou o seu terreno dos seus sonhos, pagou engenheiro, pagou arquiteto, projeto maravilhoso e você descobre uma indisponibilidade de bens, um bloqueio de bens. E agora, doutora, perdi meu terreno? O que é que eu faço? Esse é o tema de hoje. Primeiramente, você tomou conhecimento de que a empresa, né, que fez o loteamento, a loteadora que é dona dos terrenos, foi investigada e teve indisponibilidade de bens. Qual é a primeira atitude que você precisa ter nesse cenário? Primeiramente, calma, averigue se essa notícia realmente tem procedência. Ou seja, se isso é verdade ou não. Não confie em boatos. Segunda orientação de 3 é procure um advogado imediatamente. Não fique naquela, mas eu conversei com o dono, eu já conversei com o engenheiro, porque eles vão resolver, porque não é para se apavorar. Gente, processo que tem bloqueio e indisponibilidade de bens, em regra, ele está sobre segredo de justiça. Doutora, o que é segredo de justiça? Segredo de justiça é quando um processo ele é sigiloso, em que pessoas de fora, terceiros e até mesmo advogados de outras pessoas não têm acesso ao processo. Você pode ir lá acessar no sistema, não vai aparecer, sob segredo de justiça. Ou seja, quem é de fora, quem é o terceiro, não tem acesso ao processo, não consegue ver por que é que o juiz determinou esse bloqueio desse bem. De modo que você não pode construir, você não pode vender, você já pagou, às vezes você já quitou esse imóvel, ou você está pagando as parcelas desse imóvel direto para a loteadora, sem financiamento de banco, você está lá pagando seu árduo dinheirinho e você descobre que está tudo bloqueado na justiça e você não pode construir. E agora, o que fazer? Primeiramente, vá atrás de um advogado. Esse advogado, qual que é a primeira coisa que o advogado vai fazer? Cópia da matrícula do imóvel. Primeiramente, para ver se esse loteamento estava registrado na matrícula do imóvel, se haviam todas as aprovações. E aí, lá na matrícula, se for o caso de fato de bloqueio de bens e indisponibilidade, vai estar o número do processo e a data. A partir de qual data aquele bem foi bloqueado pela empresa. Ele é um bem da empresa, foi bloqueado pela justiça, a empresa não pode mexer, nem você que é um terceiro de boa fé, e você já pagou, e então o que fazer? Calma. O seu advogado, ele vai analisar a matrícula do imóvel, ver se procede ou não essa informação desse bloqueio desse bem, né, da empresa. Feito isso, o que o seu advogado pode fazer? Entrar com uma medida, uma liminar, uma medida de urgência, para comprovar que você é um terceiro de boa-fé, que você não tem nada a ver com os rolos da loteadora. Comprovando a sua boa-fé, o juiz automaticamente vai analisar a documentação, vai ver, tem contrato? Doutora, mas não foi registrado na matrícula o meu contrato porque o loteamento não estava pronto, eu fiz um contrato de gaveta. Vou perder meu terreno? Tem risco? Tem um risco, mas dá para reverter. Em que sentido que dá para reverter? Se você tem cópia do contrato, se você tem conversas por WhatsApp, também é prova. Se você tem um recibo de pagamento, um comprovante de transferência, porque o que a justiça vai analisar? Se você é um terceiro de boa fé ou não. Então, se você tem todos os documentos, o seu advogado ele pode entrar com uma medida liminar para que seja separada a sua cota, parte, o seu terreno daquele rolo em que a empresa está, porque geralmente, quando há uma indisponibilidade de bens decretada pela justiça,
É porque há indícios de um ato ilícito cometido pelaquela empresa. Não estamos aqui dizendo, ela é condenada, tinha razão, não tinha. A justiça vai lá e bloqueia. Bloqueia por quê, doutora? Para resguardar aquele bem. Por quê? Porque se houve alguma atividade ilícita, houve algum crime por parte da loteadora, é um modo que a justiça tem de ressarcir aquele que foi prejudicado. Se houve algum ato ilícito, por parte dessa empresa. Então, bloqueia tudo, congela tudo, não mexe mais. Então, você que é o terceiro, que foi ali, pagou, fez tudo certinho, acreditou, pagou, estava ali pagando suas parcelas. Você não pode ser prejudicado por um ato de terceiro, porque você é de boa fé. Então, tendo todas as documentações referentes ao seu terreno, lá no mapinha, não tem o mapinha? Quem compra terreno sabe, né? Tem o mapa certinho. O meu terreno fica aqui, é um lote de esquina, com tantos 300 metros quadrados, 400 metros quadrados, enfim, está tudo ali discriminado no memorial e no mapa. Então, você vai juntar toda essa documentação que você tem. Seu advogado vai protocolar um pedido liminar para que a sua parte seja retirada do bloqueio. Mas tem outra dica que eu, como advogada que trabalho em causas complexas como essa, e já trabalhei em uma assim, é que o seu advogado, ele pode se habilitar no processo que originou aquele bloqueio. Porque, como eu disse anteriormente, e se você está atento nessa live, você sabe que o processo principal que gerou essa indisponibilidade, que gerou esse bloqueio, ele vai estar sob segredo de justiça. Uma vez o seu advogado habilitado no processo, ele vai ter acesso a tudo o que aconteceu e vai poder fazer uma defesa melhor para você, para resolver o quanto antes. O que não fazer em um caso desses? Não espere o tempo passar. Por que é que eu digo isso? Semana passada, eu estava em Curitiba, estava fazendo um julgamento lá, e olha que caso interessante que o tribunal analisou. Havia uma compra e venda também de um terreno, só que nesse terreno já havia um estabelecimento, já havia um ponto comercial. Existia, já não é que a pessoa ia construir, já havia construído. E o que aconteceu? Quem comprou esse terreno, comprou parcelado, salvo engano, era ali para 3, 4 anos, porque quando você compra algo, um valor mais agregado, é normal que o parcelamento se estenda por muito tempo. Não é algo que a pessoa vai chegar ali, vai pegar $500 mil e pagar à vista. É raro isso acontecer. Geralmente são parcelamentos mais extensos, especialmente quando se trata de imóvel. Mas qual foi o erro de quem vendeu? Fez apenas um contrato de gaveta. Mas tinha testemunha. Mas estava registrado? Não estava, era apenas um contrato de gaveta. E a pessoa que comprou teve os seus bens bloqueados pela justiça, teve as contas bloqueadas, e aí a pessoa ficou sem receber. O vendedor ficou sem receber, porque o comprador não tinha como efetuar o pagamento. O que é que esse vendedor fez? Procurou um advogado, entrou na justiça e executou o contrato. Imagina se tivesse esperado aquele que comprou resolver o seu imbróglio, o seu problema na justiça, para daí ele executar o contrato, para daí pensar em receber. Não ia receber nunca. E o tribunal confirmou que esse é o caminho correto. Ou seja, se você teve algum problema, seja você que está vendendo um terreno, uma casa, um comércio, seja você que está comprando, qualquer uma das partes teve um bloqueio na justiça, não espera o negócio se resolver para daí você pensar no que fazer. Porque, como é aquele ditado, né? Camarão que dorme, a onda leva. Portanto, vamos lá. Se você tomou conhecimento de que a empresa que você comprou teve um bloqueio na justiça, primeiro, matrícula atualizada diretamente no cartório de imóveis, né, da cidade onde essa empresa está, né, desse loteamento está localizado.
Pegou a matrícula, viu que a última movimentação da matrícula, é a última verbação, é uma indisponibilidade de bens, já pega o número do processo. Procure um advogado especialista, porque tem que ser alguém que sabe o que fazer. Seu advogado vai entrar com a medida liminar na justiça e vai se habilitar naquele processo em que originou esse bloqueio. Então, seu advogado vai estar ciente de tudo o que aconteceu e qual é o melhor caminho, o caminho mais rápido para que você não seja prejudicado por algo que você não deu causa. E mais importante ainda, tenha sempre bons contratos, tenha sempre comprovante do seu pagamento. Qualquer pagamento que você fizer, tenha o recibo. Se fizer por Pix, guarde o comprovante do Pix. Tenha sempre o que a gente chama de cadeia de custódia, ou seja, todos os eventos. Aqui eu negociei, aqui eu fiz o contrato e aqui está o meu comprovante de pagamento. Eu sou terceiro de boa-fé. Não tenho nada a ver com isso, então o seu direito é resguardado perante a justiça e jamais aguardar a situação se resolver para daí então você procurar um advogado, para daí então você ir atrás disso. Afinal, quem espera geralmente perde. É assim que funciona. Esse é mais um E Agora, Doutor, aqui do Correio do Lago. Espero muito que você tenha gostado desse tema. Para a semana que vem, vamos tratar de outro tema envolvendo imóveis. Exatamente. E quando o imóvel está financiado e ocorre o divórcio do casal, como é que fica? Temos um casal separado e temos o banco, a instituição financeira que não financiou. Como é que fica a partilha desse bem? Fica para a esposa? Se tem filhos menores, vai ficar com o marido? Quem vai assumir? Como é que fica essa situação? Como é feita a partilha de um imóvel quando há o divórcio do casal? Então, fique ligado aqui. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Deixe o seu comentário, deixe a sua curtida aqui no vídeo, se esse tema te interessou. Siga o Correio do Lago, adicione nas suas redes sociais. Se você tem interesse, me siga também. Meu Instagram é @AlineKetlinADV. Você vai me encontrar lá, Facebook também. Todo dia postando conteúdo interessante para você. Muito obrigada e até segunda-feira que vem.